Eu tenho certeza que Deus vai nos edificar pelo poder da palavra. Estamos nesse mês, o mês caminhando na fé. Amém, igreja? Pela palavra de Deus nós vamos caminhando em nome de Jesus. E a palavra de hoje está em Gênesis capítulo 26. Abra por gentileza, Gênesis capítulo 26, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 26. Quem tiver dificuldade, por enquanto a gente não tem televisão ainda, mas vamos chegar lá. Peça aí para os irmãos, a irmã Sônia, o irmão Eduardo, o irmão Edson, só levantar a mão que eles ajudem em nome de Jesus. Amém? Amém? Ô glória! Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 26. Vamos orar então? Coloque a mão sobre a palavra e ore comigo assim, diga: Senhor, em sua presença estou. Diga: Pai, fala ao meu coração. Diga: abre o meu entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, e graças a Deus. Amém? Deixa eu explicar um pouquinho aqui o texto antes de a gente lê-lo. Quando houve fome na terra, houve uma crise, o Isaac resolveu tomar uma decisão. A decisão que ele achou que era melhor. Amém, pessoal? Ele decidiu, como o Egito é banhado até hoje pelo Nilo, normalmente as crises não afetavam o Egito por causa do Nilo, que usavam, os agricultores do Egito usavam, a própria água do Nilo para poder regar as suas plantações. Então, dificilmente o Egito naquele período passava dificuldade em grandes crises. Então ele achou ali, o Isaac, que descer ao Egito seria o melhor lugar para que ele pudesse passar aquele momento de crise. As nossas decisões, muitas vezes, tomado, até na inocência, e achando que é melhor para nós, podem trazer a nós uma dor muito grande, quando nós não tomamos decisões dirigidas por Deus. Porque muitas vezes o que parece para nós o certo, o correto, pode produzir lá na frente um sofrimento. Quando o Isaac propôs no coração dele, era uma crise, era um momento difícil. E normalmente quando nós estamos passando uma crise, um momento difícil, que nem o Brasil e o mundo tem passado uma crise, da pandemia, mas tem muitas pessoas que elas estão em crises. Às vezes crise no casamento, crise financeira, crise sentimental, crise, situações que vêm, mesmo estando dentro da igreja, que se nós não orarmos a Deus, nós não iremos tomar a decisão certa. Para nós, o natural, parece a melhor decisão, mas se você não orar a Deus antes de decidir, e Deus não mostrar para você qual é a decisão certa, essa decisão pode trazer um prejuízo espiritual sobre a tua vida. O ano está começando, estamos a 10 dias de um novo ano. E todos os dias nós temos que tomar decisões, é verdade ou não é? Todos os dias temos que resolver problemas e situações. Mas nós temos que orar a Deus e pedir a Deus a direção, para que nesse ano as decisões que você tomar, não sejam decisões tomadas na base da emoção e do sentimento. Porque muitas vezes a decisão não é nem maldosa, mas é uma decisão errada que vai te levar a um sofrimento, se você não orar a Deus primeiro. O Isaac sentiu no coração: estamos numa crise, falou para a esposa dele, a Rebeca: estamos passando necessidade, vamos para o Egito, porque lá é melhor. Parecia melhor, tinha fartura, é verdade ou não é? Mas aí Deus vem e fala não. Será que nós estamos dispostos a ouvir o não de Deus? E voltar atrás na nossa decisão, para que possamos ver o poder de Deus agindo em nossas vidas? Vamos ao texto que diz assim, olha só no versículo 1, Gênesis capítulo 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao que, igreja? Ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então havia fome sobre a terra, até mesmo na região ali dos filisteus, onde Abimeleque na época era rei. Então ele colocou no coração, dizendo assim: poxa, aqui, se eu for para Abimeleque, se eu for para a terra
dos filisteus, ainda não havia guerra entre os filisteus e o povo de Deus. Lá a terra é seca, e a terra era seca mesmo. Mas o Egito não, o Egito é melhor. Mas Deus apareceu para Isaac, porque Deus ele sabe o dia de amanhã. Deus apareceu para Isaac e falou assim: não desça ao Egito. Peraí, mas o Egito aparentemente não era a melhor opção? Sim ou não? Mas não era onde Deus iria abençoar Isaac. Porque nem sempre a bênção está naquilo que vislumbra os nossos olhos. Muitas vezes Deus nos leva a uma situação que dali daquela situação Deus vai ser sobre a tua vida e vai te honrar e vai te fazer crescer. Porque parece que aquilo que é bom aos nossos olhos é o que vai nos fazer feliz, e nem sempre é. Às vezes Deus quer te levar a um lugar até para o teu crescimento espiritual. Quando Isaac pensou aqui, versos 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse, Deus deu uma ordem para ele: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Não parece um pouquinho que Deus falou aqui com Isaac? É quase parecido a mesma coisa que Deus falou com quem? Com Abraão. Não desça o Egito, você vai habitar aonde eu te disser. Aí Deus manda ele lá para Abimeleque, para os filisteus. A história é grande, mas eu vou ficar nessa parte. Chega lá, a terra é seca. Não é verdade? Aí fala assim: mas meu Deus, será que foi Deus? Ou foi muito sol na cabeça? Esse deserto está difícil. Não é? Mas lá era melhor. Deus manda vir para cá, mas aqui não tem nada. Mas era ali que Deus iria honrar. Era ali que o poder de Deus iria se manifestar, por causa da obediência de Isaac. Às vezes você está num momento difícil, até por obediência à palavra de Deus. Você está obedecendo a Deus, às vezes, enquanto tem pessoas que estão aí, levando até às vezes uma vida regalada, uma vida de pecado, enganando, fazendo coisa errada, que aparentemente está prosperando. E você é um santinho de Deus, que às vezes a pessoa até zomba, está passando uma luta. Mas Deus vai te mostrar uma direção que vai te levar à vitória, se você não tomar a decisão por si. Mas se você orar a Deus, se consagrar, o mesmo Deus que falou com Abraão, que falou com Isaac, vai falar a você e vai dar a você a direção nesse ano de 2021, em nome de Jesus. Porque Ele ainda é Deus, Ele ainda é Senhor. E não se assuste, se talvez o que Deus falar a você não era o que você achava, não era o que você pensava. Deus, Ele diz que mostraria a Isaac. E Deus mostrou uma terra a Isaac. Porque só Deus sabe o que aconteceria com Isaac se ele chegasse ao Egito. Pese as suas decisões, ore a Deus. Enquanto você tem dúvida, enquanto você tem incerteza no seu coração, enquanto você não sabe que decisão tomar, e se a decisão que você pensa em tomar está te causando aflição, está te causando preocupação, você está precisando consultar a Deus. Porque só Deus vai lhe mostrar a decisão que vai prosperar a sua vida em nome de Jesus. Quando eu falo prosperar, não falo só de dinheiro não, falo prosperar em tudo onde você colocar a mão, na sua saúde, na sua casa, em tudo. Porque olha só o que diz aqui no versículo 3, Deus falando aqui, peregrina nesta terra. Peregrinar é caminhar naquela terra. E Deus, ele diz assim, e serei contigo, versículo 3, vamos lá? Eu sei que a máscara fica difícil ler, meus irmãos, mas lê um pouquinho comigo, pelo menos o versículo 3, vamos lá? Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoar. 3 pontos importantes para Isaac prosperar, e para que a vida dele mudasse. A terra não parecia boa, mas era a terra que Deus estava com ele. Deus falou, peregrina nessa terra, cuida dessa terra. Aí Deus, ele diz 2 coisas importantes, eu serei, e depois, qual é a segunda frase que Deus fala? Eu serei contigo e te... É 2 coisas que a gente precisa para esse ano de 2021. Se Deus não for conosco, meu irmão, você pode tomar 50 Coronavac. Se Deus não for conosco nessa terra,
nesse momento de crise que o mundo passa, porque o mundo está em crise. Mas mesmo na crise, o importante é Deus estar comigo. Porque se você está passando uma crise, um momento difícil, o único jeito de se destacar e de sair dessa crise é se Deus está com você. Porque se Deus está comigo, agora Deus está conosco, quando nós ouvimos a voz do Senhor. Deus, ele deu uma decisão a Isaac. Você decide, quer ir para o Egito, você vai, não desce lá. Mas se você for para onde eu lhe mostrar, se você seguir a minha direção, eu vou ser com você. Meu irmão, pode o mundo virar as costas para você, mas se Deus for com você, ninguém te segura. Não tem inveja, não tem macumba, não tem coisa mandada, porque é Deus que está com você nessa batalha, é Deus que está com você nesse momento. Deus, ele falou para Isaac: eu serei contigo e te abençoarei. Era crise, havia fome na terra. Estamos passando uma crise, talvez que, pelo menos no meu tempo de vida, eu nasci pouco tempo, 47 anos quase, então acho que eu nunca vi, né? A gente não viu tanta coisa acontecer no mundo como agora, pelo menos o nosso tempo de vida aqui. Mas nesse momento de crise, o Senhor continua sendo Deus, a glória dele, o poder dele não diminuiu. Agora nós temos que estar atento. Nós estamos ouvindo a voz do Senhor, porque ele continua sendo Deus, ele ainda é poderoso para te abençoar, e mesmo numa crise dessa, te fazer uma bênção em nome de Jesus. Ele tem o poder de abençoar a sua vida, mas para ser abençoado por Deus e Deus ser conosco, depende da nossa decisão. Ore a Deus, e o que Deus te falar, ainda que não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus, Ele vai ser com você e vai te abençoar. Aí você vai ver que a vontade de Deus, como diz a palavra, é a boa, perfeita e agradável para a sua vida, em nome de Jesus. Porque a nossa vontade, aquilo que nós pensamos, nem sempre produz algo bom para a nossa vida. É verdade ou não é? Ainda que com boas intenções, mas a vontade de Deus não. Ela sempre vai produzir a bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos deixar aqui, a gente já volta, para nós concluirmos a mensagem. Provérbios capítulo 16, olha só. Provérbios capítulo 16. Deixa anotado lá que nós vamos voltar lá, tá? Para encerrar a mensagem. Provérbios capítulo 16. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá então? Olha só, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor, que diz aí pessoal, a resposta da boca. Tudo que você, olha aqui para mim, tudo que você planejou esse ano, tem o aval de Deus ou só o seu aval? Porque nós planejamos. Se você quer que os seus projetos dê certo, que nesse ano realmente de 2021, a sua vida ande, a sua vida caminhe, as coisas aconteçam, ouça o que Deus fala acerca do que você planejou. Às vezes você planejou tanto, você gostou tanto, que você não quis nem ouvir a Deus. Vai que Deus fala que nem aquilo, né? Você gostou tanto. Aí que Deus fala, não vou fazer aqui, se der errado eu falo com Deus. Mas ele diz aqui, olha, o pregador: do homem, ser humano, são as preparações do coração, mas do Senhor, a resposta da boca. O Isaac não tinha preparado no coração, chegou para a mulher dele, a Rebeca ainda era estéril, falou assim: Rebeca, vamos fazer o seguinte, vamos descer para o Egito, lá está bom, tem comida, vamos para lá. Quem sabe ela concordou, né? É verdade, Isaac, vamos embora. Deus falou: opa, para por aí. Aonde a gente está? Nosso amigo filisteu aí está pior que nós, vamos embora para o Egito. Deus falou assim: não desça o Egito. Se você está passando uma luta, fique firme. O Egito, nós sabemos disso, representa sofrimento. O povo de Deus ainda não tinha ido para lá, né? Mas o Egito para nós representa sofrimento. Deus não queria que o povo descesse ao Egito. Nessa crise, não desça ao Egito. Não saia da direção de Deus, não saia da presença de Deus. Se mantenha firme. Você está numa crise, está numa luta, continue orando.
Peça para Deus qual é a vontade dele para a sua vida profissional, financeira, familiar, com seus filhos. Peça a Deus a direção. Ele vai mostrar para você o caminho certo e ele vai ser com você e vai prosperar o seu caminho em nome de Jesus. Amém? Às vezes nós temos que deixar nossos projetos de lado e fazer aquilo que Deus nos pediu, mas também tem a diferença. Ele vai ser com você e ele também vai te abençoar aonde você colocar a sua mão. Minha irmã, meu irmão, nós temos planos, temos projetos sim, mas ore a Deus, peça a aprovação do Senhor. Nós podemos decidir e fazer da nossa vida o que quiser, mas se quisermos prosperar no caminho, se quisermos que o Senhor seja conosco, consulte a Deus antes das suas decisões, mas ore, até você sentir o Espírito Santo confirmar aquilo que é para a sua vida em nome de Jesus. E ele diz aqui, do homem são as preparações do coração, mas da boca do Senhor, mas do Senhor a resposta da boca. Olha o versículo 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Eu gosto da tradução da Thompson que fala inocente. Sou inocente, né? Às vezes as nossas decisões, elas são inocentes, para nós é tão natural, é tão normal. Mas às vezes essa decisão, que parece ser tão simples para você, se você não orar, ela pode te levar a um fracasso. Ela pode te levar ao Egito e te escravizar numa situação e amarrar a sua vida. Né? Porque olha só, todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos, quer dizer, o Senhor, ele vê os motivos que a pessoa toma a decisão. Havia um motivo. Qual era o motivo da decisão de Isaac? Era a crise, era ou não era? Era ou não era, pessoal? Porque se não tivesse a crise, ele tomaria a decisão de ir para o Egito? Hein, pessoal? Não. Mas a crise provocou nele uma decisão. Mas a decisão, se ela não é pesada, se ela não é dirigida, ela pode gerar mais crise, ela pode gerar mais problema. Ali estava ruim, se ele fosse para o Egito ia ser pior, porque Deus falou para ele não ir ao Egito. Vamos voltar lá, para a gente encerrar? Vamos lá, Gênesis capítulo 26, diz aqui, versículo 3, Gênesis capítulo 26, versículo 3, Deus falou para ele: peregrina nesta terra e serei contigo, né? Coisa forte, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então essa obediência de Isaac fez com que eu e você hoje recebêssemos a bênção de Deus em nome. Essa bênção é para você também, porque Deus falou que todas as nações da terra seriam abençoados por causa da obediência, não só de Abraão, mas também de Isaac. Quando você é obediente à palavra de Deus, não só você é abençoado, mas você leva toda a geração da sua família, a sua casa, ser abençoado pela tua obediência à palavra de Deus em nome de Jesus. Olha só o que ele diz para nós encerrarmos agora. Ele diz assim no versículo 5: porquanto, olha só que coisa bonita, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Isaque foi obediente. Amém? E foi bonito, a gente não vai voltar a mensagem, que esse mês aqui já temos a mensagem pronta. E foi bonito, irmãos, porque o que aconteceu? Preste atenção. O povo, o Isaque, quando ele chegou na terra onde Deus mandou ele ir, quando ele chega na terra, como que era a terra? Seca. Não tinha nada. Aí ele vai e começa a recavar os poços que o pai dele, Abraão, um dia tinha cavado. O povo da outra terra, né, aqui dos filisteus, cavava os poços e não achava nada. Lembra que Deus falou com Isaac? Eu serei contigo e te abençoarei. Ele ia lá,
Cavava o poço, o que ele achava na crise? Hein, pessoal? Aí dava água aos seus animais e os animais multiplicavam. Cavava outro poço, o que ele achava? Porque a palavra de Deus se cumpre. Deus falou, eu serei e te abençoar. Aí ele pegava aquela água, irrigava a terra, plantava, e a Bíblia diz que ele plantava 1, colhia 100. Ele prosperou naquele lugar. Parecia feio, parecia sério, mas quando Deus coloca a mão, nada pode impedir a sua vitória em nome de Jesus. Busque a direção de Deus. Aquilo que está tão difícil, está uma luta grande, se você fizer a vontade do Senhor, Ele vira essa situação em bênção na tua vida em nome de Jesus, e Ele muda a sua história, porque não seria normal, né? Seria normal, por exemplo, vamos supor que o Isaac iria para o Egito. Se ele prosperasse no Egito, seria uma lógica, seria ou não seria? Afinal, lá tinha água. E se ele vai numa terra seca? E prospera lá mais do que o povo no Egito? Aí é Deus. Aí é Deus. Deixa Deus operar na sua vida. Ore a Deus. Peça ao Senhor a direção. Que esse ano de 2021, as nossas decisões sejam pesadas e sejam dirigidas por Deus. Porque só assim Ele será conosco e nos abençoará em nome de Jesus. Se as nossas decisões não têm nos levado ao sucesso, é hora de parar, é hora de refletir, é momento de buscar a Deus e decidir a nossa vida diante do altar do Senhor. Amém, igreja? Vamos aplaudir Jesus? Guarde essa palavra no seu coração. Que esse ano seja o ano de bênção na sua vida em nome de Jesus. Que Deus prospere o seu caminho para a glória de Deus. Amém, igreja? Quero fazer uma oração. Fique de pé, por favor. Eu não sei qual é a decisão que você tem para a sua vida, mas eu sei de uma coisa. Deixa Deus falar com você. Enquanto Deus não fala, não dá um passo. Não dá para aí, não dá nem mais um passo. Né? Quando a pessoa está para cá e você fala, para, é verdade ou não é? Não dá nem mais um passo. Ore ao Senhor. Porque muitas vezes aquilo que nós achamos que é bom para nós, pela nossa inocência de não saber o dia de amanhã, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos, é verdade? Essa nossa inocência, nossa incapacidade como seres humanos de não saber o dia de amanhã, faz muitas vezes nós tomarmos decisões que não agradam ao Senhor. Mas Deus, Ele sabe o dia de amanhã. Se Deus for contigo nesse ano de 2021, Ele vai abençoar, porque você vai ser dirigido por Ele em nome de Jesus.